paz, tudo bem? Eu sou a Josiane, sou psicóloga. Agradeço o convite da Luana, do pastor, para a gente estar aqui hoje. E é um tema muito interessante, que é quem eu sou. Esses dias, uma paciente minha, ela tem, acho que 16 anos, e ela estava toda confusa, porque ela não conseguia dizer quem ela era. Aí eu falei, nossa, 16 anos, você não sabe quem é? Tem gente com 30, 50, 60 que também não sabe. Mas essa é uma angústia que muitas pessoas, desde cedo, ela fica se perguntando quem eu sou. E às vezes, no silêncio, a gente tenta encontrar essa resposta. A gente olha para a rede social, a gente olha para os amigos, para as pessoas, a gente começa a olhar o status que o outro tem, as conquistas, e começa a se comparar. Como se o eu sou fosse aquilo. Então, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso. É interessante a gente falar sobre, porque cada vez mais cedo as pessoas estão querendo encontrar essa resposta. Como se fosse algo assim, fácil. Como se fosse uma comparação. O outro tem, então ele é aquilo. Como eu não tenho, então eu não sou. Mas isso é algo construído. Mas nós vamos falar de uma identidade que não é que a gente não precisa fazer, a gente só precisa receber, que é a identidade que Cristo nos dá. E aí, para começar de fato esse tema, eu queria que vocês participassem um pouco já de início e queria que alguém se disponibilizasse de alguma forma para dizer o que é identidade para vocês. Como vocês pensam que vocês são, quando perguntam quem é você? Sim, sinceramente, quando me perguntam quem eu sou, eu falo: prazer, meu nome é Maria Elisa. Sou filha da Simone, que trabalha no Banco do Brasil, todo mundo conhece. Sou professora. É isso, sou da IPI. Mentira. Sou da igreja do pastor Renato. Ninguém sabe aqui na cidade quem que é IPI, né? É a igreja do pastor Renato. É isso. A profissão, o que estuda, filho de quem, lugar que convive, lugar que vai. Mas será que é só isso a identidade? Será que a nossa identidade é de quem que a gente é filho? O lugar que a gente visita? Enfim, a nossa profissão, essa é a nossa identidade? A psicologia ela trabalha mais na visão de que a identidade ela vem sendo construída com as experiências que a gente, vem vivendo. Então, as nossas vivências, o que a gente aprende em casa, a nossa percepção do mundo, a nossa percepção da vida, a nossa percepção de nós mesmos. E aí, perante esses pensamentos, a gente vai formando a nossa identidade. E o que a irmã respondeu, que ela fala, eu trabalho no Banco do Brasil. Minha mãe. Sua mãe? Você é filha da mãe? Você é filha... Você é filha de uma mulher que trabalha no Banco do Brasil. Por que isso é a sua identidade? Por que você falaria isso? Acho que para as outras pessoas reconhecer, tipo assim, quem é você? Daí eu vou explicar quem é a minha mãe, né, geralmente. Eu acho que é mais comum em cidade pequena, né, explicar para a pessoa quem são os pais, onde mora. Aqui todo mundo sabe onde todo mundo mora. Mas digamos que você esteja em uma outra cidade, eu pergunto, quem é você? O que você ia responder? Porque eu não conheço sua mãe, não sou de uma cidade pequena, você está em um outro lugar, o que você responderia? Meu nome. Quem sou eu? Eu sou a Maria Elisa. Tá vendo como que não é fácil responder quem nós somos? Aqui em 1º de maio, você tem uma identidade, você se reconhece como alguém. Mas e fora? Quem é você? E às vezes, a vida vai nos levar para outros lugares. Vai nos levar para tantos lugares, se a gente não souber quem nós somos, a gente pode se confundir com a opinião da outra pessoa. As pessoas podem dizer que nós somos algo que nós não somos. Mas nós vamos aceitar, porque nós não sabemos quem somos. Mas aqui, quando a gente está falando sobre isso, é muito importante a gente fazer essa pergunta todos os dias. E aceitar quem nós somos em Cristo. Por exemplo, posso fazer seu exemplo? Mariana, né? Maria, você é uma pessoa que louva na igreja, que participa, você gosta de ajudar pessoas. Você gosta dessas? Sim. Então você pode falar, eu sou Maria, eu tenho
propósito, eu gosto de ajudar pessoas, falar de Deus. Sou uma pessoa feliz, uma pessoa amada, realizada em Deus. Sou filha, entende? Porque quando nós reconhecemos quem nós somos, é muito difícil as outras pessoas nos confundir. Mas se a gente não souber quem nós somos, as outras pessoas vão nos confundir. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que existe essa, pelo menos eu tenho essa dificuldade, de falar na primeira pessoa mesmo, quem eu sou? E eu também, quem você é, né? Eu sou o Renato, né? Geralmente eu não me apresento como pastor Renato, sou o Renato, tal, sou o pastor da igreja, tal, enfim. Mas a dificuldade de falar isso que você falou, ó, eu faço isso, me apresentar da maneira que eu sou mesmo. Por que a gente tem dificuldade de falar de nós mesmos, falar da primeira pessoa? Eu sou, eu fiz, eu faço, eu celebro, eu conduzo. Por que essa dificuldade de fazer isso? Porque às vezes, Renato, desde a nossa infância, a gente não foi ensinado a falar da gente. A gente foi ensinado a elogiar as outras pessoas. Não sei se você passou por isso, mas eu acredito que muitos já passaram. E quando você é criança, você vai falar algo, a tia fala. A tia não, a mãe, ou qualquer pessoa vai falar: você está se achando muito, não fala. Ó, se você ganhar um presente, não conta para as pessoas que você ganhou. Porque as outras pessoas não podem ficar com ciúmes, porque o pai não teve condições. Então, desde pequeno, a gente foi ensinado a não falar as nossas conquistas, as nossas realizações, quem nós somos. Porque, e o outro não é. Você vai fazer ele passar vergonha? Você vai deixar ele em que situação? Então, Renato, se você chega e fala aquilo que você faz, você vai ter uma sensação de estou se achando, estou sendo egoísta, estou apresentando algo que o outro pode achar que eu sou muito. Mas não é isso que você quer demonstrar. Você quer demonstrar que você é uma pessoa humilde, uma pessoa do bem, do povo. E para ser acolhido pelas pessoas, quanto mais humilde você é, parece que é melhor. Mas quando você fala, eu sou, dá uma sensação. E se ela não gostar de mim? Se achar que eu estou me achando? Entende? Então, de fato, a nossa identidade ela é construída a partir do habitat que a gente convive, né? Sim. Então, um exemplo, se os meus pais, a minha primeira infância, ela não foi direcionada dessa forma, eu vivi no meio de pessoas que auto se afirmam e não tem problema com isso, é que assim, entende o que eu vou dizer? Talvez soaria que você fosse uma pessoa prepotente, né? Uma pessoa egocêntrica, que fala só do meu eu. Então, com isso é notório que a nossa identidade é construída a partir do ambiente que a gente está vivendo. Exatamente. O ambiente, ele fala muito, que nem a Maria. Na hora que a Maria sair de 1º de maio, ela vai ter que aprender a dizer quem ela é. Só que o ambiente não favorece ela. No ambiente, ela vai ser sempre essa Maria. Quando ela sair, ela vai ter que aprender. Entende? Por quê? Porque o nosso ambiente, ele fala muito de nós. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, eles foram formando o nosso caráter, a nossa visão de vida, quem eu sou. Entende? Então, se você é criado num ambiente onde as pessoas deixam você ser quem você quer ser, você cresce totalmente diferente. Agora, se dentro de casa você nunca teve essa liberdade, muitos iam falar de um sentimento, o que os adultos falavam? Ah, fica quieta. Ah, vai dormir, amanhã passa. Amanhã é outro dia. E aí você cresce se sentindo uma pessoa cobrada. Você nunca pode falar do seu sentimento, de quem você é. Então o ambiente influencia muito, né, Vânia? E qual que é o impacto disso? A gente não saber quem a gente é e não ter essa autonomia, né, de falar sobre o sentimento, falar quem eu sou. A gente vai se moldando a que o outro diz que nós somos. Então, às vezes a mãe fala: você é feio, você não é inteligente, tá vendo aquela outra coleguinha? Ela estuda muito mais que você. E aí, se você não tem essa de, não, eu não sou isso, você vai se moldando a que o outro diz sobre você. Então, o que você começa a dizer eu não consigo, eu não sou inteligente mesmo, a outra consegue, mas eu não consigo. E tá aí o perigo da gente não saber quem a gente é e a gente não ir atrás de conseguir fazer isso. Assim, e quando de fato, porque a gente está falando da infância, né? E quando de fato, ou nunca isso vai acontecer, da gente descobrir verdadeiramente 100% quem nós somos. Porque nós somos em constante convivência em vários ambientes. Por exemplo, a Maria, vamos falar Maria, por exemplo. A Maria mudou daqui, ela vai ter que
aprender a se apresentar e ser quem ela é. Aí ela vai estar num outro ambiente, ela vai passar ali, por um exemplo, 10 anos nesse lugar, ela vai para um outro lugar, ela vai... Então assim, quando de fato a gente consegue, e eu estou provocando um pouquinho para a ideia desse quem eu sou no nosso dia a dia normal, né? O que eu sou em Cristo Jesus, nós vamos deixar mais para o final. Mas essa ideia que talvez é uma dúvida de muitos de nós, quando que eu vou ter a autocerteza, ou a certeza de quem eu sou verdadeiramente? Isso nunca vai acontecer, dependendo dos ambientes que eu viva. Na verdade, a gente está sempre em constante transformação. Existe um cérebro que se chama neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de se adaptar a lugares diferentes, a pensar coisas novas. Então, quem aqui que está com mais de 30? Levanta a mão, por favor. Vocês pensam hoje a mesma coisa que vocês pensavam quando tinha 15, 16 anos? Quando vocês se olhavam no espelho, vocês se sentiam bonitos? De jeito nenhum. Não que eu me sinta hoje. Mas o adulto, quando se vê no espelho hoje, você se respeita mais? Porque quando você é adolescente, você não se respeita. Eu sou feia porque não consigo uma namorada. Sou feia porque não consigo uma pessoa que se interesse por mim. Sou feia porque tenho espinha. Sou feia porque eu sou gorda, porque eu sou magra, porque eu sou isso, aquilo, outro. Passou dos 30, você já vai pensar em outras coisas, né? É ou não é verdade? Não que a gente não queira cuidar da nossa aparência, mas são prioridades diferentes. Então, quando você tem lá seus 15, 16, você vai dizer, eu sou o que os meus amigos da escola dizem que eu sou. Tanto é que quando uma mãe pede para um adolescente, vai tomar banho, vai se arrumar, arruma teu quarto, não faz de jeito nenhum. Mas se arrumar uma namoradinha, ele vai querer se arrumar, ele vai querer deixar o quarto dele limpo, porque senão a mãe vai contar que ele que é um porco, que não limpa o quarto. Então, o adolescente ele vai se moldando a partir do seu grupo social. Conforme ele vai amadurecendo, muda de cidade, qualquer coisa, a gente vai, com a neuroplasticidade, a gente vai se adaptando a esses novos lugares. É assim dentro de igreja. Não sei se todo mundo sempre foi dessa igreja. Não tiveram que se adaptar? Se sair daqui e for para outro lugar, vai ter que aprender a se adaptar. Nós temos essa capacidade. Só que quando a gente não aceita isso, aí a gente sofre. Porque tem pessoas que têm mais de 30 anos que ainda sofrem por uma experiência de alguma coisa que aconteceu no passado. Então a resistência a mudar é o que dói. Então se a gente não for pela identidade em Cristo, a gente sempre vai mudar quem eu sou. Por causa da idade, por causa do grupo social, o ambiente, é a religião, é as redes sociais. Bom, há uns anos atrás não tinha Facebook, não tinha Instagram. Hoje em dia, com as redes sociais, TikTok, todas essas informações novas, faz com que a gente olhe para aquilo e deseje viver aquela realidade também. Entende? Então, os jovens de hoje, eles são mais perseguidos do que eu falo que nós antigamente. A gente podia fazer tanta coisa que não tinha um celular para filmar. Hoje, tudo que as pessoas fazem tem alguém para filmar, e aí é diferente a criação hoje. Então, sim, pastor, a gente vai sempre se adaptar a novos ambientes, a novos lugares. Essa pergunta do eu sou, quem eu sou, vai sempre mudar. A única que não vai mudar é quando a gente reconhecer a nossa identidade em Cristo. Você falou da rede social, já vamos puxar aqui o gancho. Você acha que, você já falou que é mais difícil hoje nesse sentido de exposição e, né, a gente tem que criar um personagem, às vezes porque a gente está na lente de todo mundo. Vocês acham que hoje com a rede social piorou ainda essa questão de saber verdadeiramente quem eu sou diante daquilo que as redes sociais ou o Instagram, as outras redes sociais, elas apontam ou direcionam as pessoas, principalmente os pré-adolescentes e adolescentes, para eles serem alguém que eles não são? Vou dar um exemplo assim, quando a gente estava conversando na vinda para cá, sobre essa ideia de é uma brincadeira que ela pode muito se tornar algo perigoso, né? Sim, as redes sociais, ela tem um benefício, eu acho que tudo a gente pode tirar algo de bom, né? Hoje em dia, o que a gente está fazendo aqui, se filmar e colocar na rede social, pode chegar em outro lugar em questão de minutos.
Só que ao mesmo tempo pode atrapalhar. Porque antigamente a gente tinha só aquele grupo para se comparar. Hoje em dia o adolescente vai se comparar com uma pessoa, com a youtuber, influencer lá dos Estados Unidos, não sei da onde. Por exemplo, a gente está aqui, né, participando. Eu posso entrar na rede social e encontrar outras pessoas fazendo isso muito melhor do que eu. Então não importa a idade, a gente sempre vai ter essa comparação. Então é difícil para o adolescente, como é também para de outras idades. Às vezes não o seu caso, mas você pode olhar outros pastores e falar, poxa, ele tem aquilo que eu ainda não consegui fazer na minha igreja. Mas se você não tivesse na rede social, você nunca ia saber o que ele está fazendo. Então sim, a rede social ela tem um ganho muito bom, se a gente souber usar, mas se não souber, e não é que vai ficar as pessoas doentes, já tem pessoas doentes. Eu não sei se aqui tem crianças que quando a mãe tira o celular, ela começa a se espernear toda. Acho que isso é só na minha família. Você tira o celular, ele se esperneia. Ele se bate, aí as pessoas falam, ele tem autismo, ele tem um problema. Não, gente, não tem problema. O problema é o celular. Tira o celular, se transforma em outra pessoa. Então, mas também tem adultos que é assim. Então, uma pessoa adulta, ela já sofre quando você tira isso dele. Imagina uma criança. Então, a gente tem que saber medir as coisas. É claro que o adulto ele já tem que ter responsabilidade, mas enquanto criança, enquanto adolescente, o perigo está no quê? No excesso. Porque o adolescente ainda não tem uma profissão, não está com a mente formada, não sabe exatamente o que quer da vida. Com certeza. E, como você falou, não é somente na parte da adolescência ou da infância, a gente vê muita comparação na parte adulta e tanto na idosa também. Eu tenho uma paciente em que ela deixa de fazer algumas coisas porque ela se compara com uma outra. Fica muito melhor nela, mas acho que não fica tão boa em mim. Mas ela vive se comparando com o outro, tentando chegar no mesmo nível, no mesmo patamar, na mesma aparência, mas ela nunca chega a uma autossuficiência. E aí vai justamente sobre a identidade do quem sou eu, né? Ela não se reconhece ainda, ela não sabe quem ela não sabe o que é identidade. E aí ela vive nessa comparação. E aí é muito mais impactante na parte da infância, claro, né? E a gente vê crianças de 10 anos já com essa comparação, com essa preocupação de aparência, de cabelo, queria pintar meu cabelo de outra cor, porque a outra coleguinha pintou e ficou bom, e joga o cabelo pra cá, joga o cabelo pra lá. Mas essas comparações, elas vão trazendo pontos negativos, né? Conforme essa criança vai crescendo. Porque com que imagem ela vai crescer, né? Com quem que ela está se comparando, qual que é a pessoa que ela está se comparando e como que essa pessoa ela está se espelhando nessas pessoas, né? Então tudo isso vai impactando conforme ela vai crescendo e isso vai afetar ela lá na frente. Então a gente vê que isso começa na infância e ela vai até a fase da maioridade mesmo, né? Não é um problema que afeta apenas uma fase da vida. Essa comparação e essa falta de identidade de saber quem a pessoa ela afeta todas as idades se a gente não for trabalhando isso na mente. Vai falar, Renan. Débora, desculpa. Pegando o gancho de quem sou eu. Estou com 41, já vou para 42. E se me perguntasse há 5, 6 anos atrás quem eu era, realmente eu não saberia dizer. Não saberia quem era Débora, gosto, escolhas. Portanto, sempre tive uma grande dificuldade quando meu marido perguntava: vamos sair para comer, o que você quer comer? Acho que a maioria se pega principalmente nisso, né? É um dos pontos que você nem sabe o que é. Vamos, o que você quer comer? Não sei, pode ser qualquer coisa. Só que daí quando chegava para comer o que ele oferecia, onde ele queria ir, eu não queria, eu acabava ficando brava. Só que eu ficava brava, porque não era o que eu queria, mas eu não falava o que eu queria. Então isso acabava gerando conflito. Só que o conflito maior era em mim, porque eu não sabia quem era ele. Eu não sabia me impor. Eu não sabia dizer o que eu queria, o que eu gostava. E de uns tempos para cá, lógico, graças também à terapia, que eu fiz a terapia maravilhosa, recomendo super fazer qualquer um. A partir daquele momento, realmente virou uma chavinha na minha cabeça. Ali eu soube quem era a Débora, o que ela queria, o que ela gostava.
E em Cristo Jesus, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu preciso ser. E de uma certa maneira, isso afeta quem está ao nosso redor. A partir do momento que você descobre quem você é. É um choque de realidade para o seu ambiente. Porque até então eu fui moldada ao ambiente. Eu errei, porque eu deixei que o ambiente ali, as pessoas à minha volta me moldassem. Então o erro foi meu, né? Pela forma realmente que eu fui criada. Você não pode, você não deve, você tem que se comportar dessa maneira quando a gente sair, você não pode pedir isso. Então, eu fui criada num sistema bem rigoroso. Então, isso criou em mim um bloqueio. Então, com esse bloqueio, realmente afetou não só a minha infância, não só a minha adolescência, mas também a minha fase adulta. E só virou a chave realmente, a partir do momento que eu falei, eu não, né? A minha filha ali, psicóloga ali, parou, mãe, você precisa de uma terapia. Foi aonde eu virei minha chavinha. É difícil a gente aceitar, tá? Dar esse passo, porque a maioria tem ainda uma aversão em procurar uma ajuda. E quando eu ouvi dela falando para minha mãe, você está realmente precisando de uma terapia, a senhora está no limite. Falei, epa, se já estou transparente, né? Não tenho mais como esconder, realmente eu preciso. Foi quando eu fui buscar ajuda. E foi quando realmente eu descobri quem era a Débora, o que ela quer, o que ela gosta. E aprendi a dizer não, porque a maioria das vezes eu não dizia não. De medo realmente de magoar, de chatear a outra pessoa. Então eu fazia sempre era o sim. Não dizia não, de jeito nenhum. Porque realmente a gente cria aquele, né? Você quer fazer com que o outro te aceite. Porque se eu falar quem eu sou, que eu gosto, que eu não gosto, ele não vai gostar de mim. Ele não vai me aceitar da maneira que eu sou. Mas, e com 40 anos agora, mudou mais uma chavinha. Posso dizer que eu penso diferente do que há 2, 3 anos atrás. Então, meu pensamento já mudou ainda mais. E, em primeiro lugar, eu penso o que Jesus pensa de mim, sobre mim. Isso é o que mais, é o que me importa. Primeiramente, é o que Jesus pensa de mim. Depois, é o que a Débora pensa sobre ela. É o que a Débora quer. É o que a Débora faz para ser feliz. Porque eu sendo feliz, eu sendo realizada, eu sei que isso vai transbordar para as pessoas que estão ao meu redor. Só voltando, o que a Débora falou muito forte, só que uma coisa que eu vejo que é o principal, principalmente nas redes sociais, afeta a comparação. A comparação, eu acredito que ela é uma das coisas que é uma armadilha realmente do diabo, que o diabo usa para destruir essa geração, e ele usa as redes sociais. E a comparação, de qualquer forma, ela é ruim. Se você comparar com alguém abaixo de você, você pode se sentir superior. E se você se comparar com alguém que você acha que é maior que você vai se rebaixar. E uma coisa que eu vejo nas redes sociais, que a gente tem que tomar cuidado, é que tem muitos influencers, a gente segue muitas pessoas. E direto a gente está nos stories, a gente está nos reels, e a gente acha, e esses influencers, eles... Vamos supor uma influencer lá, que as meninas seguem aí, Virgínia, não vou ficar enrolando, Virgínia. Vamos lá, Virgínia coloca o celular dela lá para gravar, ela acabou de acordar. Ela grava, oi meninas, acordei aqui e tal, e beleza, tal, já acorda maquiada, não sei o que, mas onde que eu quero chegar? Que às vezes, o que a pessoa está transparecendo ali para aquela tela, nunca é a pessoa de verdade, nunca é a Virgínia realmente de verdade que está falando com ela. E da mesma forma, qualquer uma aqui que segue alguma pessoa. Então daí a gente acaba se comparando com uma pessoa que ela nem é aquilo.
Entendeu? Então, uma imagem falsa que a gente está vendo da pessoa. Nossa, olha como a vida dessa pessoa é boa. Ela acordou 5 horas da manhã para ir na academia. E eu aqui estou dormindo até tarde, não sei o quê. Nossa, olha a vida dessa pessoa. Ela chega do trabalho, a vida dela é perfeita. E olha a minha vida. Então, realmente que a gente tem que tomar cuidado, e essa era, ela transparece isso, é essa falsa imagem de quem está atrás da tela. E como a gente tem que tomar cuidado com isso daí. E com 16 anos conseguiu chegar a esse pensamento. Você vê, Renan, tem gente com o dobro da sua idade e ainda não conseguiu processar o que você já conseguiu com tão pouca idade. Então, você continue pensando assim, porque você vai, através do seu exemplo, ajudar muitas outras pessoas, até mais velhas que você. Porque se você encontrar, tem pessoas de 40 anos perdidas. A minha vida acabou, não faz mais sentido, olha o que todo mundo já viveu e eu não, e aí fica naquela comparação, sendo que a vida, os sonhos, eles podem ser realizados a partir do momento que você fala, eu quero realizar esse sonho. Aí a gente pode pensar na comparação na forma do pensamento, né? E a gente entra na tríade cognitiva. A TCC, ela vai falar que o nosso pensamento, ele vai influenciar a forma como a gente se sente e a partir de como a gente se sente o nosso comportamento. Então, se a gente fica nessa comparação, né, dizendo, eu não consigo, o outro é melhor, meus amigos foram, eu não consegui, e aí como que eu vou me sentir? Para baixo, incapaz, o meu comportamento? Vou estacionar. Qual que foi a diferença do Renan? Não deu certo? Beleza, não é para mim isso aqui, vou continuar, e o comportamento dele? Ele foi para frente, buscou outros sonhos, buscou outros objetivos. Então, a comparação, ela tem que vir com essa crítica de pensamento, né? Às vezes a gente se compara mesmo, às vezes é inevitável a comparação. Mas aí a gente pode criticar esse pensamento. Será mesmo que eu não consigo? Será mesmo que eu preciso ser igual ao outro? E aí isso vai formando o nosso sentimento, a forma como a gente vai agir a partir disso. Se a gente vai estacionar na vida, né? Se a gente vai continuar com esses pensamentos mais negativos, de incapacidade, ou se a gente vai evoluir, né? Como a minha mãe, ela decidiu em algum momento de essa não sou eu, esse não é o pensamento que eu quero para minha vida. Então ela prosseguiu em mudar esses pensamentos. E a partir daí ela começou a se sentir um pouco mais autônoma, se sentir um pouco mais suficiente, e o comportamento dela foi seguir, foi dizer não a coisas que ela precisava dizer não aceitar tudo. Então isso vai mudando também a nossa identidade, né? A forma como a gente pensa, como a gente se sente e como a gente vai agir a partir disso. E na DCC, que é a terapia cognitiva comportamental, é interessante que o autor, né, dessa teoria, ele era um psiquiatra e psicanalista. E quando ele começou a atender, ele começou a perceber que tinha algo diferente ali, que as pessoas, elas não reagiam diante do que, por exemplo, ele percebeu que 2 filhos podem crescer no mesmo lar disfuncional, pai alcoólatra, a mãe que não dá muita atenção, mas esses 2 irmãos podem crescer e ambos ter caminhos totalmente diferentes. Um escolhe o caminho do vitimismo, eu sou ruim, eu não sou homem porque meu pai não me ensinou a ser homem, não trabalho, não ligo para isso porque meu pai nunca me ensinou. E o outro pode dizer, não, eu vou ser homem porque é uma decisão minha. Eu vou ser homem, eu vou trabalhar, eu vou respeitar minha esposa, vou respeitar meus filhos, porque eu quero ser assim. O exemplo negativo que eu tive em casa não vai dominar minha vida. Eu vou ser diferente. Então ele descobriu que é a forma que a gente pensa, a forma que a gente reage a um fato. Então, independente do que te aconteceu, como que você processa aquilo? A sua reação interna àquilo. Isso se torna um trauma. Então, trauma nunca é aquilo que aconteceu, mas como você reagiu àquilo, como você percebe, qual é a tua visão diante daquilo. Então, aquilo que você pensa se torna um sentimento. E é interessante que Provérbios, capítulo 23, verso 7, diz assim, a forma que o homem pensa, ele se torna. Então, eu posso me tornar aquilo que eu penso? Pode. Mas eu penso que eu sou uma fracassada. Então, você pode se tornar essa pessoa fracassada. Tudo que você vai fazer vai dar errado. Eu penso que eu sou vencedora. Então, aquilo que você pensa
você vai se sentir uma vencedora, você vai ter comportamentos de vencedora. E qual vai ser o seu resultado? De uma pessoa que consegue as coisas. Então, a forma que a gente pensa, ela é muito importante. Ela define a nossa vida. Em Romanos 12:2, Deus diz: transformai-vos, seja renovado pela sua mente, não se conforme com esse mundo. Então, não importa de onde a gente veio, qual é o nosso passado, mas o que importa é que a gente escolhe ser hoje. O que eu escolho ser hoje? Será que eu escolho ser uma sobrevivente, viver só mais um dia? Não, eu vou escolher me divertir no dia de hoje, eu vou escolher ser feliz, eu vou fazer escolhas. Às vezes o que acontece? A gente acorda de manhã, acontece alguma coisa ruim ali, não, meu dia inteiro vai ser ruim. Então a gente já define que o dia vai ser ruim a partir de uma experiência que aconteceu lá de manhãzinha. Mas se a gente falar, não, isso não vai dominar o meu dia, eu vou escolher ser feliz, eu vou escolher a partir desse momento fazer algo de bom com a minha vida. Porque o pensamento, ele influencia em tudo, você se torna exatamente aquilo que você pensa. Responder quem sou eu tem a ver com, acho que Augusto Cury fala bastante sobre isso, sobre nós sermos os protagonistas da nossa própria vida. Ou seja, eu sou o ator principal da minha existência. Então eu vivo de acordo com o que eu sou mesmo, não em relação ao que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão achar do meu sim ou do meu não. Então, quando eu consigo assumir esse papel de protagonista e de ator da minha própria existência, eu consigo responder de forma mais clara quem sou eu, quem eu sou. Sim. Olha o exemplo da Débora, Quando ela começou a se conhecer, ela sabe dizer quem ela é. Quando você não passa por esse processo, você vai ter aquela síndrome de querer agradar as pessoas. Quero ser bom. Então, para mim ser bom, eu não posso falar o que eu sou, o que eu gosto. Eu tenho que perguntar o que você gosta, o que você quer. Então, quando a pessoa ela não se reconhece, quando ela não consegue dizer não, ela nunca vai saber quem ela é de verdade. A falta de personalidade, seria falta de personalidade também isso? Não é impor, eu colocar a minha opinião, eu colocar aquilo que eu quero, em vez de querer agradar ela, falar assim, o que você prefere? Eu prefiro, por exemplo, eu prefiro comer um Big Mac. Aí eu chego nela e falo assim, eu quero comer um Big Mac. Mas eu quero, o que você prefere, Big Mac ou comer lá no Habib's? Mas eu quero comer um Big Mac, mas para não chatear ela ou para dar a ela a opção da vontade dela ser feita, eu não assumo a minha personalidade, é falta de personalidade isso. E dizer assim, eu vou comer o meu Big Mac e você come o seu Habib's sem ser ofensivo. Eu acho que a gente tem que ser maleável, depende de quem você está conversando. Por exemplo, é tua esposa. Cadê a esposa do pastor? A irmã decidiu que vai ser lasanha. Você vai dar palpite? Se ela falar, eu quero isso hoje na hora do almoço, você vai falar, então você come a sua lasanha que eu vou fazer um churrasco. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente tem que aprender a ser maleável. Em alguns momentos é necessário falar, olha, agora a gente vai fazer lasanha hoje, mas eu tô com uma vontade de fazer um churrasco. Aí vocês vão conversar. Tudo bem, a gente faz o almoço lasanha e no outro sábado, no outro domingo a gente faz churrasco. Tudo bem? Vocês entram em acordo. Então tá tudo bem em algum momento você ceder para o outro. Você não precisa ser aquela pessoa, não, só a minha vontade tem que prevalecer. Não é assim, a gente tem que ser maleável também. Porque o outro que está com a gente, ele também tem vontades. Agora, por exemplo, uma pessoa, você está lá com a tua família em reunião, você está almoçando com seus filhos e uma pessoa te chama para fazer um serviço aleatório e você, não, como eu sou pastor, eu tenho que deixar tudo e ir. Será? Entende? Tudo depende. Eu já deixei minha família inteira, não vi eles. O único momento é hoje, no domingo, na hora do almoço. Será que eu devo deixar eles para atender um serviço aleatório? Entende? Não vou. A minha prioridade é a minha família. Depois do almoço, eu vou. Só que algumas pessoas vão pensar assim, alguns pastores. Não, fica aqui minha família, que eles são mais importantes. Não tem isso também? Não tem pessoas que trabalham mais para a obra do que para a própria família? Então, é falar não até para a obra. Não que a gente
Aí que tá, a gente não pode falar, nossa, eu estou falando não para Deus. Não, você não está falando não para Deus, porque a sua família também é uma obra do Senhor, também é prioridade. Então é tudo maleável. Então, eu vou depois, em outro momento, eu preciso priorizar minha esposa, meus filhos, depois a igreja. Porque se a gente inverte esse papel, como é que fica? Então, assim, tá tudo bem você assumir sua personalidade, mas em alguns momentos você tem que ser maleável. Em alguns momentos, o seu filho quer sair para brincar em algum lugar diferente. Qual o problema de ir? Mesmo você não querendo, você indo fazer algo que seu filho quer, tira a sua personalidade? Não tira. Entende? A questão dos dois extremos, né? Quando a pessoa ela não se sente capaz, ela não tem a sua identidade ainda, tudo, ela vai ser uma pessoa totalmente agressiva, eu falo, né? Até um contexto de escola mesmo. Ela vai querer se sobressair o tempo todo. Às vezes até o adulto faz isso. Ele quer se sobressair, ele diminui para ele se sentir bem. Ele vai sempre encontrar um defeito, uma coisa que a pessoa fez, para ele se valorizar, ele sempre vai mostrar um defeito daquela pessoa, né? Ou vem para o isolamento, ou a criança já não quer mais brincar, já não quer mais sair, já não se relaciona mais com os amigos. E eu costumo dizer para eles que eles, a reafirmar, eu afirmo muito eles, né? Questão, eu acredito que nós adultos temos que esse dever de afirmar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, porque o mundo não vai afirmar. O mundo não, o mundo está aí para trazer mais comparação, para se você se sentir sempre pior, diferente do outro. Então, assim, a gente tem que observar, e eu observo muito, às vezes eles trazem alguma situação de algum amigo que eles estão sofrendo por um bullying, por exemplo. Eu sempre mostro quem eles são, mas também procuro que eles entendam o que essa criança também tem passado. Como será que é essa criança no contexto familiar? O que elas não recebem para elas estar procurando diminuir você? O que elas estão ganhando com isso? Porque tem um ganho. Uma enfermidade tem um ganho. Às vezes a pessoa ela entra numa situação enferma, a gente fala assim, nossa, a pessoa só reclama. Mas para ela tem um ganho ela estar enferma. Ela vai ser olhada, ela vai ser cuidada. Então a gente tem que tomar muito cuidado esses dois extremos. Ou aquele que se isola, não quer saber de nada, ou aquele que quer se sobressair e acaba sendo agressivo, querendo bater em todo mundo na escola, dentro daquilo que o Renan falou. Acho que tudo que é em excesso esconde uma falta, né? E essa falta ela vai ser demonstrada nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então, a criança que tenta sobressair diante das outras crianças é porque vê isso dentro de casa, é um reflexo. Só que a gente tem que ensinar nossas crianças que aquilo ali não é o melhor exemplo, né? Não é um exemplo a ser seguido. Realmente, aquela pessoa pode estar sofrendo dentro de casa, mas a gente tem que sempre lembrar os nossos filhos a saber como se defender. Como falar com uma pessoa assim, procurar os seus direitos, porque senão a gente entra naquela de eu fico pensando tanto no outro e não penso em mim. Durante o dia a gente escuta muitas vozes, né? A gente escuta a nossa própria voz, escuta a voz do outro, mas tem uma voz principal que a gente precisa escutar e talvez a gente esteja deixando muito de lado, que é a voz de Deus. E o que Deus fala sobre você? A gente já falou sobre como o outro fala de você, como você mesmo se vê. Mas o que Deus fala de você? E pensando lá na história de Moisés, quando Deus vai chamar Moisés, a primeira fala dele é: eu não sei falar, eu não consigo, não vai rolar. Eu falar com o faraó, não vai dar certo. Mas aí o que Deus fala? Você consegue, eu vou estar com você. Então, o que ele precisa escutar? A voz de Deus que está dizendo que ele consegue, que ele precisa ir lá, porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito, essa é a identidade dele, de ser líder do povo, né? De levar o povo para a terra prometida. Ou ele tem que escutar só a voz dele de eu não consigo, eu não sei falar, não vou dar conta. Então a gente tem muitas vozes para escutar durante o dia, e a gente vai montar essa identidade a partir disso. Então a gente tem escutado a voz de Deus dizendo quem a gente é, dizendo: você é filha do Eterno, você é capaz, você é amada, você pode, eu vou estar com você independente da situação. Seja uma situação, uma experiência negativa ou não, ela sempre traz um significado, né?
E aí o que a gente vai trazer para nós esse significado? Né? Que Deus está com a gente, independente da situação, que a gente vai passar por isso. Moisés passou por uma situação complicada, José passou por uma situação também complicada, né? Foi vendido, mas no final deu tudo certo. Então, que voz que a gente vai escutar? A voz que o povo diz que você não consegue, que você não é capaz, ou a sua própria voz dizendo que você não consegue, ou a voz de Deus dizendo que eu estou com você. A sua identidade é ser minha filha, é ser meu filho. Né? Então, aonde você for, eu vou estar com você. A gente precisa trazer a voz de Deus todos os dias, né? Não somente a nossa. Né? Olhar para o espelho, né? Todo dia, como a Josi falou, e perguntar: quem sou eu? E lembrar: eu sou filha do Eterno. E eu tenho propósito, eu tenho uma identidade firmada nele. Né? Não somente, eu sou simpática, sou legal, sou psicóloga, né? Como a resposta vem de automático. Mas eu sou serva, né? Eu sou amada, eu sei amar porque eu estou sendo amada por Deus, então a nossa identidade vai sendo formada também por escutar a voz de Deus. E o interessante é que Moisés, ele passou por esse conflito. Quem eu sou? Em algum momento ele se perguntou: eu sou escravo ou eu sou príncipe? Eu sou filho da filha de Faraó ou sou filho de Joquebede? Quem sou eu? E ele não sabia quem ele era, ele entrou em confusão. Aí ele foi lá, matou um egípcio, teve que fugir, porque não sabe quem é. E quantas vezes a gente não sabe quem nós somos e nós começamos a fugir? A gente foge de oportunidades, de relacionamentos, porque a gente não se reconhece, a gente não sabe quem a gente é. Então Moisés, de uma forma errada, ele tentou provar quem ele era. Só que matou uma pessoa, fugiu e mesmo assim não sabia quem era. Foi quando ele encontrou Deus, foi quando Deus foi ao encontro dele, na verdade, e disse: eu te escolhi para salvar, né, para libertar o povo. Imagina, você não sabe nem quem você é. Você não sabe nem quem é seu pai, quem é sua mãe direito. Como é que você vai se reconhecer como um líder que vai liderar, né? Como? Já pensou nisso, irmãos? A gente, né, você está se formando como psicóloga. Você já imaginou como que vai ser daqui 10 anos você como psicóloga? Tipo, não sou mais estudante, não estou no estágio, eu sou uma psicóloga. Eu me formei em 2016, mas eu só comecei a exercer a profissão em 2020. 4 anos. Será que eu sou psicóloga? 4 anos para chegar nessa resposta. Eu já tinha me formado, mas eu não sabia se eu era psicóloga, eu não sabia se eu queria fazer esse papel de ajudar outras pessoas, eu não sabia se eu era capaz disso, eu não sabia se eu ia dar conta, se eu ia conseguir. Porque a gente tem essas perguntas, né, Luana? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Um dia dá certo, 2 dias dá certo? Mas até hoje eu faço essa pergunta. Senhor, nesse atendimento, será que eu vou conseguir? Será que mais esse atendimento? E é algo que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Eu estou nesse relacionamento. Será que vai dar certo? Me ajuda a fazer dar certo? Depois, Senhor, eu tenho filhos. Meus filhos são crianças. Eu vou dar conta deles, criança? Meus filhos são adolescentes. Eu vou dar conta de filhos adolescentes? Meus filhos foram embora de casa, já casou. Eu vou dar conta de viver sozinha? Quem eu sou depois que meus filhos foram embora? Então, pegando esse exemplo de Moisés, ele teve que fazer várias perguntas. Mas Deus se apresentou a ele e disse: eu sou o que sou. Então Deus é para nós o que a gente precisar que Ele seja. Se a gente precisa que Deus seja um curador, Deus vai ser a nossa cura. Se a gente precisa que Deus seja presente, Ele vai ser um Deus presente. A gente precisa de um pai, Ele vai ser o nosso pai. Porque Ele nos chamou para ser filhos. Em Cristo nós somos filhos, nós somos adotados por Ele. Então, aceitar isso é algo diário, é todos os dias. É se olhar no espelho e falar: eu sou filha amada de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que isso, irmãos, não é só dentro da igreja, é todos os dias. Na hora que você vai dormir, na hora que você vai acordar, na hora que você é mandado embora do seu serviço, na hora que a pessoa fala: eu não quero mais ficar namorando você, casado com você, eu quero ir embora. É nesse momento que você tem que lembrar quem você é. Será que é fácil? Na hora que você recebe um diagnóstico, você está com uma enfermidade que talvez você tenha meses de vida. Será que ali você consegue se lembrar quem você é? Foi mandado embora, tem várias contas para pagar. Não, mas eu sou filha amada de Deus. Será que a gente pensa assim? Tenho que pagar o aluguel semana que vem, tenho que pagar o meu carro, tenho que pagar o carro.
Falta 2 dias para pagar. Não, eu sou amado filho de Deus. Será que a gente pensa isso? Ou nossa, nada dá certo na minha vida, mais uma conta, mais uma dívida. Por que isso? Mais uma vez fui mandado embora, mais uma vez isso não deu certo. Esse propósito que eu estava, esse projeto que eu queria tanto, as portas se fecharam. Será que nesse momento a gente fala, eu sou filha amada de Deus? O que vocês acham, irmãos? Eu acho que não. Eu acho que nesse momento a gente entra nessa confusão que Moisés entrou. Quem sou eu? Mas aí, irmãos, a gente tem que se lembrar. Se as portas se fecharam, porque Deus tem algo melhor. Se tal pessoa foi embora da minha vida, Deus tem uma pessoa melhor para mim. E é ter essa certeza todos os dias. Nossa, veio uma enfermidade, mas Deus está comigo. Porque se a gente esperar as coisas estarem perfeitas, para a gente se sentir amada, você nunca vai ser amada. Se às vezes é difícil você se sentir amada, é porque talvez lá na sua primeira infância, teu pai e tua mãe não conseguiram passar para você esse amor. Então, é muito difícil. E na terapia, às vezes a gente consegue mostrar isso para a pessoa, ela consegue voltar esse olhar para ela, porque às vezes não teve esse olhar do pai e da mãe. Tem gente que nem conhece pai e mãe. Mesmo sem saber, às vezes, a sua identidade aqui na Terra é lembrar, eu tenho um pai no céu.